Boa noite, pessoal. A gente está aguardando a entrada da Cris. Vamos esperar um pouquinho, que ela deve estar entrando. Obrigado pelo pessoal que está entrando. Oi para todo mundo. Estamos aguardando só a chegada da Cris, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre os cérebros na escola, aluno e professor. A Cris, ela é especialista em educação e neuro. Ela deve estar chegando para falar um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência nossa em escola, transtornos e déficits, né? Aí ela vai colocar direitinho as nossas explicações. Ela deve estar com algum probleminha de conexão. Muita live essa hora, a internet não fica muito boa. Novamente, obrigado pela presença de todo mundo. A Cris deve estar chegando. Beijo para todo mundo. Vamos ver cadê ela. Ela deve estar entrando. Boa noite, Valéria, Fernanda, Ana Júlia. Beijo. Cris entrou. Cris, pede para participar. Você entrou, você solicita para participar do vídeo, Cris. Tô adicionando a Cris, gente. Ai, ela aí chegando. Ai, Dani. Eu tô aqui, mandando beijo pro pessoal, distraindo o pessoal até você chegar. Sua câmera tá virada. Sua câmera tá virada, Cris. Você tem que... Isso. Peraí, tá, gente? Primeira vez. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Um pouquinho de paciência com ela. E olha que quem é travada pra falar sou eu, hein, gente? Peraí que eu vou dar conta. Cheguei. Chegou. Boa noite, Cris. Eu falei que a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro nas escolas, aluno e professor, especialista em neuro, em educação especial. E já apresentei você até você entrar, né? E você quer dar boa noite, pessoal? Quero. Boa noite, gente. Obrigada, ela, pelo convite. A Dani já me apresentou, né? Eu sou educadora, né? Trabalho com crianças especiais e foi um prazer o convite. Espero poder ajudar os pais, parceiros de educação. E é isso. Bom, né, Dani? Então vamos lá. Sim. Então vamos lá. Cris, você tem observado como as pessoas têm, os alunos têm chegado nas escolas?
Sim, a gente tem observado, né, que as crianças já chegam na escola trazendo aprendizado. Isso desde sempre, porque a criança, ela é reflexo do meio dela. Ela já, desde o momento em que ela é concebida, ela começa a aderir conhecimento, aprendizado. Cada uma do seu jeito, porque ela é reflexo da sua sociedade, do seu meio social. Então, cada uma traz um pouco, independente da classe social, quando eu falo social, não é questão financeira, é de acordo com o meio mesmo, como ela convive com seus familiares. Então, a criança traz aprendizado, sempre. De alguma forma ela traz. São seus diferentes, mas ela traz. Então, cabe ao professor, quando recebe essa criança, perceber esse tipo de aprendizado e saber usufruí-lo, né? O Bigotes mesmo já nos mostra isso. Então, sempre a criança tem aprendizado e o que está acontecendo são assim, o que essas mudanças de aprendizado, que a criança ela está acompanhando a mudança, né, do meio. Sim, ela até não porque, chega mais como antigamente. até porque cada um é cada um e cada um tem seu aprendizado, né? A gente fala muito sobre Sim. isso. E a partir desse aprendizado de cada um, a gente busca um caminho para que ele adquira essa bagagem de conhecimento que você tanto fala. É por isso que eu falo que existem dois fatores muito importantes, né? Em que a gente tem que estar sempre pensando nisso, que a criança, ela tem mudado muito, e o professor precisa sempre estar se atualizando, Sim. precisa sempre estar trazendo esse tipo de conhecimento. Ao optar pela profissão de educador, ele tem que saber que ele vai estar estudando. O professor de antigamente não é mais o nosso professor. A forma de ensinar mudou, né? A forma, porque a criança mudou, o público mudou. A nossa criança, ela é muito mais indagadora hoje. E Ela o não problema do aceita. aprendizado, ele não é nem social, nem pedagógico e nem cultural, né, Cris? É um problema geral. E essa Geral. diversificação de aprendizado, ele está acontecendo. Como que você acha que acontece essa diversificação, Cris? Olha, uma coisa que eu antes eu dizia que o professor, ele era um mágico. Ele tinha que ter uma carta na manga, né? Porque a nossa aula, tudo que a gente planejava, nunca sai do jeito que a gente pensa. Isso acontece até hoje. Mas o que eu acho mais mágico é que lecionar é uma arte. Isso é o que eu acho mais legal. E cada vez mais eu tenho essa certeza que lecionar é uma arte. Por quê? Porque ela tem que transmitir, ela é um mistério. Você conseguir lecionar é uma arte. Por quê? Porque a criança é um mistério. E você tem que chegar nesse mistério. Você tem que conseguir solucionar esse mistério. Como que você soluciona esse mistério? Esse é o X. Qual que é o igual você órgão olhar do para o mistério? quadro, Qual que é o né? órgão do mistério? Tem um mistério na criança. E qual que é o E ali órgão do que tá. mistério? Porque a criança tem um mistério. Toda criança tem um mistério. Lógico que tem que ter um órgão, né? Tem alguém, tá escondido em algum lugar, não tá? Sim, tá. E Pois onde tem um está? órgão. É um órgão que guarda o quê? Guarda os desafios, guarda os receios, os medos. Não é o coração. Com Ele guarda as certeza. frustrações. Apesar do coração ajudar muito, né, Cris? Ajudar muito. Mas é o Faz cérebro. parte. É o cérebro. O cérebro da criança é o mistério. O mistério da criança está todo no cérebro. É ali que guarda o segredo. É ali que está a arte da criança. Entendeu? É ali que está a arte que guarda todo esse mistério. E É todas lá que a as gente tem que vezes conseguir pedir. que eu e a Cris a gente para conversar e que a gente vai falar desse órgão do mistério, a gente costuma falar que os professores eles têm que ter um filho, né, Cris? Você fala muito isso. Os professores eles têm que ter um filho. O que é esse feeling? É ficar atento, observar.
Porque ali, naquele momento que você está criando um vínculo, que você está criando um afeto, você está buscando um caminho para chegar nas dificuldades de aprendizagem ou alguma outra dificuldade que essa criança apresenta. Então, a gente fala muito isso. Você ter esse toque de ter um olhar diferente, né, Cris? Que ela chama isso de feeling. Eu acho que o professor é uma das profissões mais importantes, né? Que tem. Por quê? Porque, assim, saindo de casa é onde a criança tem que se sentir confortável, né? Ela vai se abrir. E como que a criança vai se abrir? Ela tem que dar o seu segredo. Onde está o segredo? Na caixa mágica. O cérebro da criança é a caixa mágica. O professor que conseguir chegar nessa caixa mágica, ele abriu o quê? O mistério da criança. Então, vamos lá. Vamos chegar no ponto que eu quero. Vamos chegar no professor, né? Porque, afinal de contas, a nossa life é o cérebro na escola, aluno e professor. Ok. O professor está na sala de aula. E aí, ele precisa trabalhar. Ele precisa se sentir confortável. A criança, desculpa, tá, gente? Não é a criança. O aluno. Então, isso serve para todas as idades. E tem que haver aquele feeling, tem que acontecer. Aquele vínculo vai e vem. Como é que as coisas vão funcionar? Vão funcionar quando ele souber trabalhar, quando ele conseguir, souber, que eu quero dizer, ele conseguir atingir o aprendizado da criança. Porque é isso que o professor quer. Para ele conseguir esse aprendizado, ele precisa saber que o aluno dele está sendo atingido. Só que para isso ele tem que saber a ferramenta que vai usar. Porque é muito fácil quando tudo está correndo bem, quando a estrada está plana e quando a estrada não está bonita, quando as coisas não estão funcionando, né? Como é que faz? Quando nós temos os nossos aprendentes diferentes, aí que as coisas começam a complicar, né? Então eu preciso descobrir cadê a minha caixa mágica? E como que eu vou descobrir essa caixa mágica, Cris Mucari? Descobrir, você já descobriu o que é o cérebro. Você quer saber o que ele dentro está fora do lugar, né? Sim. Como eu vou chegar? Como que eu vou chegar para trabalhar nessa caixinha mágica? Gente, o que o ser humano precisa? De afeto, de vínculo. O mundo já nos deu tudo que a gente está precisando, teoricamente, né? Queria-se tecnologia, queria-se fibra ótica, queria-se tudo. Muito bem. Mas não adianta. Não vai suprir o afeto. Nunca, nada vai suprir o olhar do ser humano. Nada vai suprir o toque. Nada vai suprir o papel do professor. Já se faz operações maravilhosas com o uso do robô, da tecnologia, mas ainda precisa da mão do homem. Então, é aí que eu falo. Precisa que o professor tenha afeto. O professor, ele precisa entender que o aluno está vindo armado de poderes, porque agora ele tem o quê? Um super notebook, um super celular, mas ele está carente de sentimento, porque ele tem por trás dele, principalmente um adolescente, um pré-adolescente, ele tem por trás dele o quê? Um monte de defasagens, de frustrações, porque ele não está conseguindo aprender, ou porque ele está em dúvida daquilo, ou porque ele está enxergando, ele está ouvindo, mas o cérebro dele não está conseguindo fazer aquela decodificação, e ele não consegue entender por que aquilo, e ele não consegue te perguntar, e aquilo está virando o quê? Uma bola de neve. Então, eu dei aqui um monte de exemplos, tá? Bom, enfim, mas cadê alguém para conseguir entender esse auê todo? Precisamos de alguém que consiga entender o meu cérebro,
E aí o professor vai tendo o quê? Ele tem conhecimento, ele estudou uma neurociência, por exemplo, que está ajudando que ele faça o quê? Ligação entre Vygotsky com Piaget, com um monte de coisa, com o cérebro do ser humano, porque agora a educação não está mais no simples, né? Ele está entendendo essas ligações, aonde se pensa, aonde está a defasagem, porque agora a gente está através de outros tipos de artigos, e aí eu estou começando a entender o que está faltando naquele meu aluno, que eu já troquei ele de lugar, mas ele continua não entendendo, e eu estou percebendo que tem alguma coisa faltando, e aí eu começo a usar o quê? Ferramentas próprias. Mesmo assim, as coisas ainda não estão vindo, certo? E aí, o que eu faço? Eu começo a pedir auxílio à minha equipe, não é? Porque o professor, ele recebe uma sala com o quê? Com o conselho de classe, que já me disse o quê? O meu pré-requisito da minha turma, ok? Eu Então, já você tenho... está falando para a gente que não existe aprendizado sem afeto. Não existe. Eu já cheguei no meu aluno, eu já tenho o afeto dele, a gente já está fazendo esse link, né? E eu já estou chegando nele. Aí agora eu vou recorrer à minha equipe para fazer o quê? Começamos a analisar juntos, ok? Estou começando a usar ferramentas certas. Troquei ele de lugar, estou usando um papel com uma letra um pouco maior, e assim eu vou começando a entender o meu aluno. Será que eu consigo entender o meu aluno se eu impuser uma coisa? Não. Se eu tiver um tato com ele, um feeling, um carinho, conversar com ele no nível dele, ele vai começar a se abrir para mim? Eu acredito que sim. Eu posso te afirmar que sim. Isso vale para qualquer idade? Sim. Né? Inclusive, nós até falamos sobre isso, né, Cris? Inclusive, até em relação a mim mesmo, né? Que a gente estava falando, é adulta, né? Que eu aprendo e busco, vou pulando os meus obstáculos, né? Através exatamente disso, do vínculo, da confiança, do afeto. Aí eu consigo caminhar. Isso em todas as idades, até para o idoso, gente. Sim. Exatamente. Igual a gente pode afirmar. Se você tiver o afeto para a criança, para o adolescente, para o ser humano, você consegue se abrir. Né? Eles vai se abrindo e a gente vai caminhar no processo educacional. Tá? E aí, o que eu quero colocar para isso? A gente teve até uma experiência outro dia com uma criança atípica, né? Em que ele é um autista, ele tem apraxia, ele tem uma dificuldade de concentração e ele não tinha durabilidade no atendimento. E aí, eu já atendo ele há algum tempo, e aí eu falava assim, gente, primeiro eu tinha que conquistá-lo. E aí, como ele tem uma dificuldade na fala, eu uso a comunicação alternativa para fazer combinados com ele. E aí um dos nossos combinados era o beijo também no nosso atendimento. Então, ele começou a ficar cativado nisso. A gente colocou o beijo, colocou a cosquinha, colocou a massinha, que era uma recompensa para ele no final. E nisso foi crescendo. E cada vez que ele acertava, em que ele ficava mais um momento, ele ganhava outro beijo. E ele começava a pedir de um lado e do outro da bochecha. E nisso ele foi crescendo. E aí, a outra coisa que eu precisava era ter certeza que se eu estava conseguindo alfabetizá-lo. Porque isso estava me dando até uma angústia, que eu falava, gente, eu não estou conseguindo, eu não estou sendo capaz com essa criança. E aí, na quarentena, eu passei a ter um atendimento mais intenso com ele. E cheguei a pedir auxílios aos universitários, vamos dizer assim. E aí falaram assim, não, mas a coisa é complexa mesmo, e vai crescer, parará. Aí, e na semana passada, eu troco muita figurinha com processo interdisciplinar mesmo, aí eu conversei com a fono dele,
para ver como é que a gente estava fazendo e tal. E aí a gente estava trabalhando o cérebro dele. Aí eu comecei a pensar como que ele estava pensando para ver, porque pelo fato dele ter apraxia e ter TEA, é mais difícil ainda o pensamento dele, porque eu não consigo ver como é que está a parte fonológica dele, a fonética, para eu poder entender essa associação, essa decodificação dele. E aí eu já estava fazendo a parte afetiva, ele já ficava, a gente já estava crescendo na parte de silábica, e aí faltava eu ver o meu caminhar para eu poder ir crescendo com ele, puxando. Enfim, ele estuda numa escola grande de Belo Horizonte, né? E a coisa tá apertando. Enfim, e na semana passada eu fiz uma atividade de sílaba com ele, que ele tinha que ir provando e tal. E no final das contas, eu dei o quadro para ele móvel, e aí eu fui soletrando para ele, ditando, fiz um ditado para ele. E ele registrou. Nesse registro, ele fez todas as palavras para mim, de sílaba, trissílaba e polissílaba. Gente, para mim não teve coisa maior. Ali eu tive certeza de que ele realmente estava caminhando. E ali eu pude realmente fundamentar o trabalho. Então, assim, eu brinquei com a mãe dele que eu ganhei um mês, literalmente. Porque a gente quer ver o resultado do trabalho. Eu acho assim, eu me coloco mais do que no lugar dos pais, porque eu falo assim, gente, eu tenho que ver se eu estou trabalhando certo. Para mim é importante. Sabe, as pessoas que trabalham comigo, os meus familiares, eles acompanham isso. Eu acho que eles acreditam, eles acham que eles estão comigo porque eles veem a minha preocupação de ver o resultado, entendeu? Que eu me preocupo se a coisa está funcionando, eu brinco que eu não durmo se o menino não está indo, entendeu? Então, a chave para essa caixinha mágica é o afeto, é o vínculo, né? E o mais importante, eu consigo chegar no cérebro, né? Escola, e atuar, professor e aluno. Isso tudo. E aí, o que eu faço muito? Vários momentos eu transmito isso para a escola. Porque o que eu faço eu falo que a inclusão dos meus meninos é na escola, porque aqui é individual. E o mais importante para mim é que ele esteja lá. Lá eu quero ele. Lá eu quero o vínculo do meu aluno lá. Eu quero que eles vejam ele lá. Lá ele tem que estar inserido, lá ele tem que dar resultado. Até eu quero ter esse olhar diferenciado, né, Cris? É o olhar que te leva a um determinado caminho, né? E esse caminho te traz resultados que você se sente, assim, muito, né? A minha recompensa é essa. É uma sensação plena quando você, enquanto educador, chega naquela caixinha, no resultado daquela caixinha mágica, né? Então, é literalmente se colocar no lugar do outro, independente da idade que a gente tem. A gente fala sobre isso, né, Cris? E o que eu tenho procurado fazer para os professores é isso. Mostrar para os professores que não existe, que não é difícil. Se eles conseguirem pegar o raciocínio da criança, educar, lecionar, não é difícil. Se você compreender como ele pensa, você consegue articular. O material em si, teoricamente, é o mesmo. Você simplesmente, eu uso um termo que é instrumentalizar, você instrumentaliza a coisa, entendeu? Você faz de forma diferente o mesmo material que você usaria, você faz ele de forma mais fácil com que a criança, como você dê significado para aquilo, para aquela criança. E aí ele vai. Por isso que eu acredito que nesse caminho a gente tem 2 momentos, Cris. A qualificação e a prudência e o instrumento de trabalho. Sim. Né? Porque se a gente não tiver isso, a gente não chega lá. E tá chovendo elogio para você aqui, viu, Cris? Você é um exemplo, seu trabalho é maravilhoso, fantástico, tá chovendo elogio, ó. Então, gente. Voltando aos caminhos,
A qualificação e a prudência é o constante estudo, né? É verdade. Assim, os momentos mais importantes são esses. A gente não pode parar, porque assim, se a gente observar, as nossas crianças estão em constante mudança. Se as nossas crianças estão em mudança, como é que o professor não vai estar? Sim, não é? Sim. Nós que optamos em trabalhar com as crianças, nós temos que acompanhá-la. Nós somos pares delas, vamos dizer assim, né? Até porque nesse instrumento de trabalho que a gente vai utilizar, a gente consegue inserir a criança, né, Cris? Sim. É um trabalho que a gente está ali e a gente consegue realizar os trabalhos em grupo, a gente consegue realizar as atividades de brincadeira, a gente consegue realizar as atividades de jogos, tudo através da nossa observação e desses dois caminhos que a gente está falando aqui. Porque é muito tranquilo, as crianças, né, mais uma vez eu quero retificar, não é só criança, né, mas é o público maior mesmo, ela passa tranquilamente nessa situação e os professores, eles, na hora que eles pegarem o feeling dessa situação, de como trabalhar, de como pegar o cérebro e conseguir a forma de cada um pensar, porque isso aí fica bem claro, cada um pensa de forma bem diferenciada. Não tem jeito de falar assim, pode ser irmão, pode ter a mesma criação, pode ter o mesmo tipo de criança típica ou atípica, eles pensam diferente, tá? Então, mas na hora que o professor descobrir isso, ele consegue deslanchar e ele faz qualquer tipo de adaptação, qualquer tipo de intervenção, tá? Então eu quero deixar isso assim em aberto para ela, sabe? Que a gente está disposta a ajudar. No final a Dani depois vai deixar e-mail, contato, né? Isso aí fica por conta de vocês. Que esse é o nosso objetivo. Porque isso vai crescer ainda cada vez mais, esse tipo de intervenção e esse tipo de necessidade. Porque né? Eu, dentro da sala de aula, e você enquanto especialista, a gente lida o tempo inteiro com a frustração, com o fracasso escolar, com o retrocesso escolar, com o abalo emocional, com a vitória. A gente não pode esquecer da vitória, né? Então, é o tempo inteiro mexendo com as emoções, mexendo com o coração e o cérebro, que a gente brincou no início. Ah, é o coração. Ah, é o cérebro. Qual seria? No meu ponto de vista, é um ligado no outro. No meu ponto de vista. Eu falo isso pra você, né, Cris? Não tem jeito de você trabalhar se você não tiver amor por essa profissão. Não tem jeito de você trabalhar se você não tiver um olhar diferente. Não tem jeito de você trabalhar se você não tiver o feeling. Entendeu? Não tem jeito. O educador é isso, ele faz por amor. E aí, bom, aí vamos agora então pensar aqui num outro ponto. A criança, né, o aluno, a gente mexeu nessa questão toda, foi tudo olhado, né? E aí a equipe escolar foi toda envolvida, né? Foi tudo já trabalhado. E aí o professor fez um relatório, pediu à escola que olhasse a questão do aluno em que ele ainda não está caminhando, tá? E a partir disso, solicitou que a família viesse e foi comunicado que precisava de um trabalho interdisciplinar, né? Bom, de alguma forma, assim, um médico, um pediatra, que levasse a criança a demais especialidades, tá? Bom, e aí o que acontece? O que eles identificaram? Que teve ou não um CID. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois de tudo que a gente esclareceu, que atingiu essa caixa mágica, houve o afeto, e a criança ainda demonstrou algum tipo de consequência de não aprendizado, tá? Percebe que houve todo um caminhar. E aí um trabalho na escola, com coordenação, professor, tudo. E aí a gente precisa de quê? Chamar a família. Aí a família vai
pedir aos demais. E aí é muito claro que tem um trabalho com pediatra, fonoaudiólogo, neuropediatra, psiquiatra e etc. Tudo que for necessário. Porque nós estamos falando de um ser humano, tá? De um laudo. E a partir do momento que existe ou não um laudo, existe, eu quero dizer o quê? Se foi laudado, isso é muito sério, porque depois que se lauda uma pessoa, ele não pode estar errado, porque um ex-laudo é muito complicado, tá? Então, a gente tem que tomar esse tipo de providência e da melhor forma e de forma mais cautelosa, né, Dani? Sim. Porque Até a gente porque pode você estar fala tratando... muito comigo, né, Cris? A gente não pode diagnosticar. A gente pode, nós a não gente, a gente pode, diagnosticamos. a gente pode entrar, a gente pode trabalhar, a gente pode ter esse feeling, a gente pode chegar no problema, a gente pode observar, a gente pode detectar que tem algo acontecendo, mas o professor não pode diagnosticar, né? A gente Não. pode sinalizar. Nós estamos aqui, até porque é a pessoa que mais está nativa com a criança, né? Ele é a Sim, primeira pessoa, normalmente, que levanta a bandeira, né? sim. Então, eu Até acho porque uma criança dá sinal, né? Criança te dá sinal. criança te dá sinal. E o professor é a primeira pessoa, normalmente, que identifica isso, né? Normalmente, o professor é que identifica esse tipo de coisa, né? Então, ele... E a criança, se já existiu com o professor realmente esse vínculo, é para o professor que ele vai dar o tipo de resultado mesmo, né? E é muito difícil para uma criança ela perceber que ela está se esforçando, que ela está fazendo a parte dela, e você ouvir de uma criança assim, para que eu vou fazer? Para que eu vou tentar se não dá certo? Isso dói. Isso é Sim, triste, magoa, sabe? Nossa, isso é frustrante para a gente ouvir. Você imagina um menino falar isso para você, né? Então assim, aí a gente vai tratar de questões de quê? De retrocesso escolar, de fracasso escolar. E aí é um outro tipo de proposta, é um outro tipo de contexto, né? Então, o professor, o educador, né, falando em cérebro de escola e cérebro do aluno, aí responde a nossa life, né? São os dois contextos mais importantes da escola, né? Para a gente dar um link aqui entre os dois, se não ficou bem claro, são a parte mais importante da escola é o aluno-professor, né? É a parte rica da escola. A partir do momento em que os dois se unem, a escola está rica, né? e os desafios, eles são constantes dos dois lados, né, Cris? Dos dois lados. Porque é uma troca de ensino-aprendizado, né? Uhum. Eu aprendo, a criança aprende, ou o aluno aprende, independente de qualquer idade, né? Uhum. Então é uma Isso. troca. Porque, como é que coloco aqui? O professor, quando ele não está satisfeito no papel que ele escolheu, ou quando ele passa a ter, sofrer indagações, é, é, como é que posso dizer, se sentir não apto naquele papel, ele demonstra isso para o aluno. E ele passa insegurança. Quando ele começa a passar insegurança para o aluno, as coisas não funcionam bem na sala. E o Alguém aluno tem comentou aqui, o professor consegue ler os sinais. Sim, ele sim. consegue, porque a Cris mesmo acabou de dizer e falar que é a gente que fica a maior parte com o aluno naquele espaço escolar, Sim, né? A sim. partir do momento que você está ali dando aula, ou um abalo emocional, ou um problema pedagógico, ou um fracasso escolar, ou uma autoestima alta, ou uma autoestima baixa, a gente consegue detectar. Se a gente tiver o Até, feeling, a gente consegue. às vezes a criança está com um problema em casa, o professor é a primeira pessoa que percebe. Tá aí, Cris? O quê?
Na época deu uma parada, eu achei que tinha caído. Ah, tá. Quando, às vezes, a criança está com problema em casa, não é? Às vezes o professor é a primeira pessoa que percebe, Sim, não é verdade? sim. Chegou pergunta para você aí, Dani? Você quer fazer alguma pergunta? É falando justamente sobre isso, é a leitura dos sinais, elogios para o seu trabalho, né, Cris? Que você é uma profissional fantástica. A gente sabe a estudiosa que você é. Então, o pessoal tá falando exatamente isso. Eu acho que é a dificuldade que nós, tanto nós educadores, pais que estão presentes na live, perceber essa dificuldade de como trabalhar isso, exatamente isso que você falou, o cérebro, a caixinha mágica, né? Que é o cérebro, a chave para chegar nessa caixinha mágica. É as dificuldades que a gente escuta assim, constante, porque é o que você falou, Cris, dói. E você detectar o problema, dói. Dói neles, dói na gente, dói na família, né, Cris? Não é fácil. Uhum. E Isso aceitar as mesmo. situações também, elas não são fáceis, sabe? É complicado quando você está ali dando aula e de repente você percebe alguma coisa. Ó, às vezes a gente está dando aula, a gente vira e fala assim, olha, esse meu aluno hoje não está bem, sabe? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? E criança fala, Cris, não é? Sabe? É. Ela fala. Eles Se ela falam não fala com a boquinha, ela fala com o olhar. Mas a criança fala. no instantinho. E é muito legal, não tem nada mais gratificante que quando você consegue dar para a criança uma coisa para ela conseguir trabalhar. Porque o professor que está em sala, ele percebe quando a criança fica assim, olhando para o lado, olhando para o outro, e não sabe com o que faz aquilo na mão. É a mesma coisa que você me dá um instrumento que eu não sei usar, e aí eu vou ficar olhando para o outro, esperando ver o que ele vai fazer, para ver o que eu vou fazer, né? E aí, de repente, você pega aquele negócio, troca aquilo por outro trem da minha mão, no instantinho eu resolvo. É como se você desmembrasse um negócio. E é aquilo que você está fazendo com a criança. Você destrincha, vamos dizer assim, sabe? E é isso que o professor tem que conseguir fazer, entendeu? Só que nem sempre a criança consegue te expor aquilo, principalmente se for uma criança atípica, né? Entendeu? E outra coisa, a criança também, se ela fica ociosa, ela também causa um certo problema na sua sala. Isso é uma questão também que, principalmente para a educação infantil, tem que ser muito olhada. Por E causa os da professores... postura. Porque ela não fala só pela fala e pelo olhar. Ela fala pela postura. Ela fala pelos movimentos. Então, os educadores têm que pensar nisso. Entendeu? A forma como eles estão reestruturando a sua sala para poder se autoajudar. Só que eles só vão conseguir reestruturar a sua sala se eles conhecerem o seu aluno. Ele recebe a turma pelo conselho de classe com característica. Só que cada educador tem um olhar. O meu olhar não é igual ao seu. E quando chega para você no consultório, Cris, como você trabalha? Como é que você faz quando chega para você? Porque você mesmo falou que eles têm chegado na escola de forma diferente. Eu também observo isso. E eles já chegam com uma bagagem de aprendizado, porque a gente já aprende isso no curso de pedagogia, né? Eles já chegam com uma bagagem. E quando chega para você no consultório, como é que você faz para chegar nos sinais, você chegar em algum distúrbio ou em algum transtorno? Como é que é o seu processo de trabalho? Ótima pergunta. Uma coisa que eu sempre faço, eu nunca leio um relatório de cara. Nunca. Mesmo que tragam para mim, eu até peço que traga, eu peço para os pais sempre trazerem para mim os relatórios que tiver de todos os médicos, todos os profissionais e material de escola.
porque depois isso vai servir de informativo. Mas, e outra coisa que eu não falo é tempo de sessão para eu ter o meu olhar. Por quê? Porque, primeiro, que eu não sei o tempo que eu vou gastar para poder ter um elo com a criança, né? Que cada criança me dá um prazo, né? Então, eu vou conhecer a criança. O meu material ele é em branco. Meus cadernos são em brancos. Eu vou construir o material para cada criança. Então, eu começo a conhecer aquela criança. O material da escola, na verdade, eu peço para poder sentir mais ou menos o nível da criança. Embora nem sempre aquilo para mim é verídico. Então, também, né? Enfim. Então, o que acontece? A criança está no segundo período. Então, teoricamente, eu sei que a criança, o nível que ela deveria estar, né? Embora, às vezes, o cognitivo é ou não é, enfim. Então, eu, Cristiane, vou conhecer o meu aluno. Então, eu vou brincar, eu vou construir com o meu material aqueles primeiros momentos. Então, eu vou traçar o meu perfil do aluno. E aí, depois de alguns 2 ou 3 atendimentos, eu abro o que eu recebi. E aí eu vou parear as informações, as minhas, com o que eu estou recebendo. E aí realmente eu vou ver se aquilo realmente se fecha, né? Já teve momentos de muita divergência, tá? E aí quem me conhece sabe que eu ligo para todos os profissionais. Inclusive, já me falaram assim, por que você está ligando para fulano? Por que você está ligando para Beltrano? Eu falei, gente, é lógico que eu quero ouvir opinião no sentido assim, eu quero conhecer como que ela trabalha, o que ela tem a me dizer daquela paciente e tal. Eu preciso desse feedback. Como é, né? É o trabalho interdisciplinar. Sim. Enfim. E aí eu faço o meu relatório individual para o meu conhecimento, não para divulgar. Se for para divulgar, é outro tipo de relatório. Aquilo é o meu registro pessoal, a minha descrição daquela criança. E aí, realmente, eu tenho o meu perfil daquela criança e o que eu pretendo trabalhar com ele para onde eu quero chegar. Aí, sim, eu posso falar aquilo, aquilo, aquilo. E aí, quando eu falo para um pai, essa criança é assim, assim, eu falo de olho fechado. Hoje você pode me perguntar de qualquer criança que eu não preciso ler. Eu sei cada criança minha de cabeça. Eu posso não saber um monte de coisa minha pessoal, mas dos meus meninos eu sei de cabeça. Porque eu realmente descrevo aquela criança, entendeu? Nível cognitivo. E outra coisa que eu acho muito importante, inclusive, falar aqui, e quase ninguém faz. Eu peço, em vários casos, avaliação cognitiva. É importante, dependendo do quadro, você saber o nível cognitivo daquela criança, a idade não cronológica daquela criança, sabe? Sem contar que a participação da família, escola, família, essa interação, ela é muito importante, né, Cris? Fundamental. Se a criança vier para mim, consegue chegar mais fácil no CID, no diagnóstico, né? Se a criança vier para mim e a gente não puder fazer esse trabalho de ir na escola, no mínimo uma vez por semestre, então não dá para trabalhar com a Cris. Porque, gente, como é que eu vou trabalhar com uma criança que eu não posso ir na escola? Se para mim é fundamental esse trabalho, esse elo. Eu preciso, é lá que ele vai crescer, é lá que eu preciso que ele cresça. É lá que eu preciso que ele trabalhe individualmente. Não é lá que os pais querem que ele caminhe? Então é lá que eu preciso ir. E é lá que a gente tem boa parte do tempo deles hoje. Para mim, ele fica o quê? No máximo 8 horas no mês. É lá que ele fica 20 horas por semana. Então é lá que ele tem que caminhar. E graças a Deus a gente não pode reclamar que dá certo. Sim. Tem data, entendeu? Então é assim que eu trabalho, Dani. Meus materiais são em branco e é assim que eu recebo as crianças e eu converso com todo mundo. Tem crianças que até no médico eu acompanho. Nos psiquiatras, entendeu? E a gente se dá bem e funciona, e o trabalho cresce e todos saem daqui bacaninha, entendeu? E eu gosto de problemas. Trabalho com amor. É trabalho com amor, Cris Mucay. É trabalho com amor. Entendeu?
Adoro um menino que não fala, adoro um menino que não... Entendeu? É isso. Na vida, tudo tem solução. Já perguntaram assim, nossa, eu tenho uma menina, eu tenho uma menina, você acredita? Uma princesa que teve um workshop ano passado, que quem participou chorou porque encontrou com ela, mentira, ela não estava, mas tiveram reportagem dela, e olhou e falou assim, eu não acredito que é essa criança. E porque ela era, ninguém acreditava, como que não acredita? Aí perguntaram para mim assim, uai, você acredita nela? Eu falei, gente, se eu não acreditar nela, então por que eu tô trabalhando? Primeira coisa. Essa é a Cris, sensacional, ó. Ó o comentário. Essa é a Cris, sensacional. Se você não acredita, então, primeira coisa, não faz, não trabalha nisso, não é? Sim. É a verdade. Então, tudo é possível. Não existe o impossível, não é verdade? Sim. E isso eu falo para todos os professores. Eu não disse que é fácil. Eu disse que é possível. Sim. Entendeu? E a gente acredita nisso, né, Cris? E a gente acredita. E a gente acredita. E tem mães que falam aqui, e a Nedel, que eu sei que está assistindo, e tem a Angélica, e tem um monte de mãe que eu já vi aí, mas desculpas que eu não vi. E elas estão vendo o resultado. Semana passada teve coordenadora respondendo e falando que coisa linda. Porque elas estão vendo o resultado. Que vê os meninos entrando e fala assim, não é possível que é aquela mesma criança. Então, tudo é possível. E é isso que eu quero, que os professores vejam que é possível. Mas a gente tem que estudar, a gente tem que dedicar, né, Dani? Sim. E vamos fazer isso para todos. E nas próximas lives que eu sei que vão existir, nós vamos falar um pouquinho do CIDS, né, Dani? Sim, eu até falei porque depois eu propus para a Cris, porque a gente, eu enquanto sala de aula e a Cris enquanto consultório, eu propus para ela o seguinte, que a gente percebe os sinais, a gente tem que trabalhar com os sinais e a gente não pode diagnosticar, mas a gente pode sinalizar. Diante desses sinais, eu propus para a Cris, numa próxima live, falar sobre os transtornos ou os distúrbios, porque são muitos, né, Cris? Nós vamos escolher alguns que a Cris acha importante, e é um tema que eu gosto muito, quem me conhece sabe disso, eu gosto muito. E a gente vai estar falando sobre isso, né, Cris? Um pouquinho sobre alguns distúrbios ou transtornos que a gente vai escolher. Porque, gente, não tem sensação melhor, é muito gratificante você chegar na solução do problema. É o que eu e a Cris temos para falar para vocês. Não tem. É assim, o sabor é de vitória. Né? Verdade. É de vitória. Eu acho que eu não sei se é melhor para os pais ou melhor para a gente. Sim. Eu acho que é um conjunto, né? Uma parceria. Para a gente, para eles, para a escola. É uma parceria. É uma vitória conjunta, né? É a vitória do aluno, é a vitória nossa, é a vitória da escola, é a vitória do profissional especialista. Eu acho que é uma vitória nossa. E melhor ainda é a gente ver esse aluno progredir. Ele sente que está progredindo. É bonitinho demais. Sim. Ele compreende. E é aí que a gente aumenta a autoestima deles, né, Cris? E nossa também. Não, é uma coisa que você falou e que eu até quero fazer um parênteses. Não subestimem os meninos. Não subestimem. Tá? Eles sentem, eles são capazes e tem um olhar. Assim, o professor, ele tem que olhar as crianças como ser humano que está entendendo o olhar. A criança, ela consegue perceber a forma como o professor olha para o outro. Então, assim, se coloque... Eu aprendi isso essa semana numa aula desse tipo de coisa de empresa, mas eu ainda consigo falar isso dessa forma, que a gente não, quando a gente fala se coloque no lugar do outro, mas diz que é mentira, a gente nunca se coloca no lugar do outro, sabe? Mas assim,
que o aluno, ele percebe o jeito que o professor olha para um e para o outro, sabe? E é verdade, entendeu? Que o professor olha para um jeito melhor para um jeito melhor para o outro. E aí eu fico olhando, eu lembro várias vezes do jeito que o professor olhava para uma criança e olhava para outro. Isso não é legal. Claro que existe um feeling para mais para outro, mas vamos tentar dar uma humanizada nisso. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que não veio à toa. Veio para mostrar que não existe máquina que vai substituir o afeto, que vai substituir essa convivência. E as aulas online mostrou isso muito claro, né, Cris? Mostrou isso muito claro, porque a gente consegue dar as aulas online, mas a gente sente a necessidade que a criança tem de estar junto da gente. E isso é importante, né? Independente de qualquer coisa, isso é importante. É verdade. Então, eu queria agradecer a ela mais uma vez o momento, tá, gente? Agradecer a parceria de todos, dar um abraço aos meus pais, aos professores, né? E falar que a gente está à disposição por precisar. Sim. E qualquer dia a gente volta, né, Dani? Sim. Eu também gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo. Tem muita gente dando força aí para ela consultoria. Então, eu gostaria de agradecer, né, o apoio que o pessoal tem dado para a gente. Agradecer sua presença, Cris, que é valiosa. Sua competência, assim, é fantástica. Tá aí, choveu de elogios para você, porque o seu trabalho realmente é muito bacana. E não vai demorar a próxima live, gente. Tá? Não vai demorar. A gente já tá até discutindo sobre ela. Ó, gente, boa noite. Senão eu não vou conseguir gravar a live. Boa noite. Muito obrigada pela presença. Foi muito bom conversar com você, Cris. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo, gente.